Te rendemos graças por mais essa manhã de vitória, Senhor. Estamos vivos em Tua casa de oração, Te glorificando, exaltando o Teu maravilhoso nome. Muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, nessa manhã de ouvir mais uma vez a Tua voz. Capacita-nos, Senhor, na Tua palavra, ser com Teu servo, Senhor. Sabe que dependo inteiramente de Ti, Pai. Estou aqui grato, Pai, por mais essa oportunidade. Fala comigo, Senhor. Fala com o Seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Um domingo de bênção, um domingo de vitórias. Deus continua a nos abençoar, apesar de todas as lutas e dificuldades, o Senhor continua conosco. Amém, irmãos? É um privilégio. Recebi o convite do pastor Múcio ontem. Ele está bem. Ele na madrugada ele teve que buscar a sua filha no aeroporto. Tudo está bem. Por isso agradeço a Deus a oportunidade. Agradeço ao pastor Múcio, agradeço ao pastor Murilo, porque esse lugar é um lugar santo. É bênção, irmão. É um lugar maravilhoso. É o altar do Senhor. E a responsabilidade é grande, irmãos, diante de Deus e diante do seu povo. Devemos estar sempre ministrando a palavra de Deus conforme o Senhor assim transmite ao nosso coração. Por isso eu sou grato e me coloco inteiramente nas mãos do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de uma breve meditação com os irmãos do que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7. Convido a todos os irmãos que abram a sua Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo 7, iremos ler a partir do verso de número 11. É uma aliança do Senhor com Salomão, logo após a construção do templo do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Vocês encontrarão esse mesmo texto em 1 Reis 9, de 1 a 9 também. Está escrito. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi santificar esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, irmãos? Que maravilhosa é essa declaração do Senhor na segunda aparição que ele faz a Salomão. Deus se revela a Salomão depois de todas as instruções que ele deu na construção do templo, e ele efetuou tudo conforme a vontade do Senhor. Ele fala de uma forma maravilhosa, mas tudo isso veio depois que ele resolveu atender a uma oração de Salomão. Que oração foi essa que está lá no capítulo 6 de 2 Crônicas? Você volta, depois você vai ler com calma. É considerada como uma das mais belas orações
feita na Bíblia, e uma das mais longas também. Uma oração em que ele se chega, convida o povo, chega diante do seu altar, se ajoelha, levanta as mãos e clama ao Senhor. E ele faz essa oração com um coração verdadeiro, pedindo a Deus a bênção sobre a casa, e a bênção sobre o seu reinado, e a bênção sobre o povo de Israel. Era uma bênção completa. E ora, Deus, ele se chega a ele de uma forma maravilhosa, em uma segunda revelação a ele, à noite, e fala diretamente a Salomão, de que ele iria abençoar o seu povo, de uma forma sem igual. Haveria prosperidade no meio de Israel, mas, para isso, teria uma condição. Uma condição de se permanecer diante de Deus o tempo inteiro, de obedecer a sua lei e todos os seus estatutos, e de se arrepender de todos os seus maus caminhos. Deus, ele fala forte ao coração de Salomão, e Salomão, ele faz questão de registrar isso no livro eterno, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus responde à oração de Salomão. Mas todavia Deus, ele quer um compromisso real com o seu povo. Ele quer algo diferente. Ele diz: eu vou te abençoar, Salomão. Eu vou abençoar o teu povo, o teu reinado, e essa casa, tudo que vocês orarem, eu vou ouvir dos céus. E os meus olhos estarão constantemente olhando esse lugar. Mas será que nós, como os servos do Senhor, como o arraial de Deus, como o Israel de Deus, estamos sendo fiéis à sua palavra e ao Altíssimo? Como é maravilhoso, irmãos, quando a gente ora ao Senhor, Deus recebe essa oração e atende às nossas petições. Como é bom quando a gente ora pedindo algo: Senhor, olha o meu coração, olha aquela luta, olha aquela enfermidade, Senhor. Pai, atende o meu pedido, a minha oração. Como é bom quando Ele atende. Aí você vê que você está em linha com a palavra e com a vontade de Deus, porque Ele ouviu o teu pedido e a tua oração. Está se cumprindo exatamente a oração, o pedido da oração de Salomão. Está se cumprindo aquilo que ele declarou a Salomão. Mas, irmãos, essas orações podem ser impedidas. Pode ser que as nossas orações não cheguem nem no teto aqui da igreja. Porque Deus, Ele observa o nosso estilo de vida cristão, a nossa conduta, o nosso apresentar diante de Deus. Mas as lutas aparecem. Em 1 de Pedro 3,7, ele fala de que as orações podem ser impedidas. Ele falando apenas do cuidado do sacerdote do lar com a sua esposa e o seu lar. Se somente nisso não cuidarmos da nossa esposa e do nosso lar, Ele não ouve as nossas orações. Quanto mais nas demais coisas, dos demais compromissos que nós colocamos diante do Senhor. Na parte 12b de Salomão, do texto de Crônicas, ele declara: e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Será, irmãos, que Deus escolheu o templo feito por mãos humanas para habitar na igreja? Não, irmãos.
Esse templo que Ele está atento os olhos e os ouvidos para ouvir o nosso clamor. É aquilo que Jesus declarou: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria também. É o local onde o Espírito Santo de Deus passeia no meio da igreja, curando, libertando, salvando, transformando vidas. Mas Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Salomão, em sua oração, ele declarou, em 2 Crônicas 6,18, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra. Eis que os céus e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado, Senhor. Em Atos dos Apóstolos, Estevão, em uma das revelações maravilhosas na Bíblia, ele fala exatamente isso. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ele citava Salomão. Paulo, ele alertou sobre isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está em Atos capítulo 17, verso 24. O próprio Senhor Jesus, em João no capítulo 2, 19, ele faz uma declaração forte. Jesus, olhando para o templo, respondeu: destruirei este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus preparou uma casa mais excelente para habitar: a nossa vida. Congregamos aqui como irmãos, oramos como irmãos em Cristo, intercedemos, clamamos, e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos atende, e os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas há algo mais excelente, que é a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. O verdadeiro templo que o Senhor instituiu em toda a terra. Mas nem todos aceitam isso. Quando você chega no verso 13, de 2 Crônicas 7,13, Deus faz uma declaração a Salomão: se eu fechar os céus e não houver chuva, Ele está dizendo, não vai ter trabalho, vai ficar tudo fechado. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, índices econômicos terríveis, dólar alto, empresas fechando, o desemprego aumentando. E se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. No Antigo Testamento, irmãos, Deus operava diretamente, castigando o seu povo, porque era um período da lei. Jesus não tinha instituído o período da graça. Então, quando o povo desobedecia, Ele diretamente agia fazendo isso. Mas quando Jesus veio à terra, Ele veio salvar o que se havia perdido. O povo que andava em trevas viu resplandecer uma grande e maravilhosa luz. Eis que eu não vim destruir, mas vim salvar. A porção mudou. Mas, irmão Sandro, está aí as calamidades, está aí a destruição, mas Jesus não está enviando nada disso. Jesus não tem parte com isso. Jesus, Ele nos avisa na sua palavra para que não sejamos surpreendidos, não pegos de surpresa, sobre os sinais que antecedem sua volta. Mateus 24,
Marcos 13, Lucas 21. Ele nos alerta que isso é apenas o princípio das dores, e é necessário que tudo isso ocorra. É o inimigo, sabendo que o dia dele está próximo, e ele está fazendo todo o mal sobre a terra. Homens, pessoas debaixo da maldição do inimigo, iludidos, orgulhosos, soberbos, presunçosos, querendo fazer o papel de Deus, é que destroem a terra. Mas essa oração que Salomão fez, e essa declaração, porque em Mateus, no capítulo 5, no verso 20, Jesus declara que ele não veio abrogar ou mudar a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir. Então essa palavra, ele conclui, dizendo no verso 14: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há um que pode resolver todos esses problemas: Jesus Cristo, Senhor. Não há outro nome em toda a terra senão o Senhor. Mas Sandro, tem pessoas crentes morrendo, tem servos do Senhor, pastores, morrendo dessa enfermidade. Mas talvez seja o nosso pensamento que precisa mudar essa declaração. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus toma e guarda eles. Está na glória, debaixo da mão protetora de Deus, ao lado do Senhor, na presença dEle. Mas nós estamos aqui, e cabe a nós não nos lamentarmos, e sim refletir. Refletir. Será que eu estou me humilhando corretamente diante do Senhor, diante do seu poder, diante da sua graça, da sua misericórdia? Será que eu estou me colocando verdadeiramente aos seus pés? Ou sou orgulhoso? Ou será que eu estou brigando com o irmão, julgando, questionando? Será que eu estou me achando melhor? Tenho visto testemunhos horríveis de igrejas gigantescas, se não uma das maiores do mundo e do Brasil, em conflitos com seus líderes. Aí depois vão para o templo e oram: Senhor, ouve o meu clamor e a minha oração. O Senhor está sentado no seu trono de glória, soberano, absoluto, cheio de poder e com a mão estendida para abençoar. Mas por que não está sendo abençoado o seu povo? Se Ele veio libertar, se Ele veio curar, se Ele veio transformar, algo tem que ser mudado. Temos que refletir diante do Senhor, porque parece que quando falamos aos corações, às outras pessoas, fica parecendo às vezes que as outras pessoas são tolas, ou não entendem. Mas o Espírito Santo nos revela a verdade. E a verdade é a sua palavra. E ela deve ser ministrada como ela é, em sua perfeita essência. Em João 15, no verso 15, no verso 7, o Senhor Jesus fala:
se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes, e vos será concedido. Será que Jesus estava mentindo? E porque pedimos e não se realiza o desejo do nosso coração? Precisamos refletir. Precisamos refletir mais na palavra e na nossa conduta. Se de fato estamos tendo uma conduta que verdadeiramente agrada ao Senhor. E eu sou o principal aqui. Porque pela graça e misericórdia eu estou transmitindo a mensagem dessa manhã. Eu estava vendo um noticiário ontem na TV. E numa TV dessas de assinatura, e ao mesmo tempo aparecia o repórter falando algo, e duas vinhetas embaixo passando no rodapé. Um falava sobre o repórter, sobre os números das mortes dessa enfermidade. O outro falava que houve um terremoto de 5,1 na Itália. E outro menorzinho dizia: um conflito severo no país Mianmar deixa mais de 100 pessoas mortas lutando pela democracia. Mas como é o cumprimento ao pé da letra em uma só tela, as três coisas ao mesmo tempo, do que está em Mateus, no verso 24, no capítulo 24, no verso 7. E ouvirei falar de guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, pestes e enfermidades em toda a terra. Muito próximo está a volta do Senhor, irmãos. Ele está às portas. E não podemos estar perdendo tempo acusando, julgando, questionando os irmãos, ou qualquer outro que seja. E sim derramando bênção sobre ele, orando sobre essas vidas, intercedendo, demonstrando o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Quando está escrito em Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito Santo, ele demonstra dois que destacam: amor e domínio próprio. Será que eu ando cumprindo verdadeiramente aquilo que Deus declarou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. No culto passado, o pastor Murilo deu uma declaração muito importante, do testemunho que ele foi lá na Praça dos Martírios. E ele viu pessoas com necessidades correndo, perguntando se tinha algo para comer. Isso é muito importante, irmãos. Quantas oportunidades Deus nos concede, até quando alguém bate a porta da janela do teu carro, e dizemos não. Não tenho. Não posso. E pode. E tem. Essa igreja é um local missionário. Arrecadamos donativos para pessoas mais necessitadas. E se você não pode fazer isso, a igreja faz. E o que nós temos feito? Reclamado, criticado, duvidado, ou temos participado? São pequenas decisões, irmãos, que faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Está escrito em 1 de João, no 5,19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Significa que o mundo está morrendo. Jaz significa morte, morrendo. E o que estamos fazendo?
aceitando? Ou será que está escrito em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, é da palavra de Deus, aplicando ela, vivendo ela. Mas por que será que o Senhor ainda não tem atendido às nossas preces e às nossas orações? Igrejas no mundo inteiro têm orado, campanhas, jejum, vigílias, todo um trabalhar, mas as coisas pioram. Creio, irmãos, que esse é um momento de repensarmos nossa conduta cristã. Porque de fato todas as igrejas do mundo inteiro têm orado. Mesmo assim as lutas têm se intensificado cada vez mais. Oséias 4:6, ele faz uma declaração, que o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Como são declarações duras na Bíblia. Mas será que Jesus ele não quer nos abençoar? Será que ele não quer nos guardar, nos livrar, proteger? Verdadeiramente ele já tem feito isso, porque senão nem eu estaria aqui no púlpito pela manhã. Mas conforme a oração de Salomão e a revelação do Senhor, ele faria isso não somente a um ou a outro, mas a todo o povo de Deus. No texto de João 18:20, Jesus estava preso no Sinédrio. E muitos o acusavam, falando inverdades e mentiras contra ele. Mas ele declarou, Jesus respondendo: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nada disso em oculto eu fiz. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhe foi ensinado. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se lhe falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Batiam em Jesus. Jesus, se ele quisesse, ele bastava um olhar para aquele homem, ele poderia cair morto. Mas Jesus não faz isso. Mateus 5:43, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. É uma declaração de Jesus, de uma forma muito clara, direta, para a minha vida e para a sua vida, de que devemos não combater com raiva, da mesma maneira, mas não, bendizendo, abençoando
aquele que vos maltrata e vos persegue. Muitas vezes eu nas redes sociais em que eu participo, eu confesso que tenho perdido a calma, que é o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. E rebato essa ideologia maldita, que vem para destruir as igrejas, que vem para destruir as famílias, que não defende a meritocracia, que não defende o trabalho. Aí eu rebato com força, contra jornais, me expondo. Mas em uma das pregações do pastor Ló, ele disse que essa conduta é errada. E nessa hora me fez lembrar essa oração que o Senhor Jesus fez, que devemos bendizer aqueles que nos maldizem e nos perseguem, porque são pessoas que estão sendo iludidas, enganadas, e estão sob o domínio do mal. Devemos interceder, porque são vidas carentes de salvação, para que verdadeiramente enxerguem à luz do Evangelho a importância da família, a importância da igreja, a importância do trabalho, e que verdadeiramente o amor de Deus possa habitar também nos corações dele. Precisamos orar. Orar, irmãos. 2 Crônicas 7,15, agora estão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos, e o meu coração todos os dias. O Senhor está observando a mim e a você agora, irmãos. Os olhos do Senhor estão abertos, atentos a cada vida aqui, olhando a cada vida. E como será a nossa apresentação diante dele? E como será a nossa oração para com ele? Se nossa conduta estiver em linha com a palavra do Senhor, o Senhor desviará com certeza toda a destruição do meio do seu povo, porque ele verdadeiramente ouvirá o clamor e atenderá a nossas orações. Se verdadeiramente nos humilharmos e nos arrependermos dos nossos pecados, principalmente aqueles ocultos que ele sabe, eu não sei, o irmão não sabe do pecado do outro, mas ele sabe, ele perdoará o seu povo, restituindo o seu favor, a sua presença, a sua graça e a paz. O Senhor sarará o seu povo e a nossa terra, derramando novamente chuvas de bênção espirituais e materiais. Está escrito, irmãos, em 1 João 2,1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos apresentar os nossos pecados ao nosso Deus. Vamos nos arrepender. Vamos nos humilhar, porque é o que eu preciso fazer a cada dia na minha vida, e que a igreja em toda a terra precisa estar fazendo. Eu gostaria de encerrar essa palavra lendo os Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que se mude a terra, e ainda que se transportem os montes para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio
cujo correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede nessa manhã. Que a Tua palavra tenha penetrado o mais fundo do meu ser, o mais fundo do ser dos Teus servos. Abençoa, Pai, o Teu povo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Sara, Pai, as feridas do Seu povo. Sara a nossa terra, Pai. Porque nós nos entregamos completamente a Ti, Pai. Nos colocamos debaixo da Tua mão poderosa e nos humilhamos, Pai. E saberemos, Pai, que a Teu tempo o Senhor nos exaltará. Continua a abençoar essa igreja, Pai. Os anjos dessa igreja que o Senhor colocou nesse altar. Continua a abençoar o Seu povo e que essa palavra seja proclamada em toda a terra. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor amado. Vem resgatar a Tua noiva, a Tua igreja. Estamos, Pai, Te esperando, Pai. E Te amamos, Pai, com todo o nosso ser. Oramos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.